Bom, nesse vídeo nós vamos falar como fazer gambiarras, né? Estamos aqui unindo 3 vereadores num só, para você ver que às vezes tem coisas que a gente pode acabar aproveitando, né? Daí, enquanto isso, eu peço para testar o som, como é que tá o som ali da live de hoje, do vídeo de hoje, né, meu gordão? Então estamos mais uma segunda-feira, estamos aqui presente eu, o Chimarrão e você, e estamos aí para responder perguntas e falar como é que foi a semana, como é que ficou a nossa semana, qual o desafio. Hoje não é dia de fazer biometria, né? Semana que vem vamos fazer a biometria, verificar se há crescimento ou não há crescimento do peixe, né? Que é normal pegar uma parada às vezes, né? Quando vai começar a desova, a temperatura está cada vez mais quente, então é propício a desovas, né? Aí acaba acontecendo aí que começa a surgir os desafios do verão, que é desova. Então, qual que é o problema de passar com um juvenil no inverno? O problema é a chance dele desovar é muito maior, né? Porque passou-se 6 meses, né? Então deixa eu ver uma coisa aí. Se tem gente online, senão não está funcionando. Ah, tá sim. Então tá funcionando aí. Até o celular não está funcionando, né? Então qual que é o desafio? Então a gente já jogou uns lambari já há um tempo atrás. Aí a gente jogou o lambari, aí começou a aparecer pasto para tudo que é lado. Aí eu falei, mas não é possível, né? Mas tinha pescador, tudo que é espécie começou a aparecer na beirada do tanque ali, porque aqui a parte dos juvenis, né, do alojamento, já estão praticamente todos com 100 gramas, então já são poucos pássaros que conseguem pegar, né? Aí já deu uma melhorada. Aí eu joguei os lambari, aí apareceu todo mundo de novo, né? Porque ele acaba atacando os lambari. E na hora de tratar o peixe, um lambarizinho desse pequeno, de 3 a 6 gramas, né? 3 centímetros. Então ele vai lá querer comer o restinho da ração e o pássaro já fica lá dentro da água, só esperando ele e vai comendo, né? Eu acredito que já deve ter acabado os lambari, que os pássaros diminuiu bastante já, né? Então é o problema do lambari. Dourado, acontece a mesma coisa, quando você coloca o dourado, né? Um tamanho médio aí, de, às vezes 10 centímetros, ele é muito agressivo e muito fácil para os predadores locais, né? Então tem esse desafio. Mas compensa colocar? Com certeza compensa colocar, porque pelo menos às vezes vai segurando as primeiras desovas da tilápia, né? Que nem ali, até o final do mês, provavelmente a temperatura vai passar tranquilamente de 28 graus, vai já tudo seguir o ambiente para a tilápia começar a desovar, né? Então se ela estiver ali, então por exemplo, passou já de 6 meses de idade, a tilápia vai começar a desovar, aqui pela última biometria está a 300 gramas, então com 300 gramas já desova, com 250 já desova, né? Se deu a idade, se a reversão não foi bem feita, vai ocorrer desova. E às vezes pela quantidade, como assim, 65 mil peixes, não precisa ser muitas para desovar. Essa é a questão, é uma e outra desovar e não tem nada para competir que come as larvas que nascer, que eclodir, já é o suficiente para ocorrer problemas futuramente. Então vamos supor assim, Lucas, vamos jogar ali como é que é complicado o tempo, né? O tempo para o consumo do oxigênio das desovas, né, que vai crescer, e depois o consumo de ração. Então se fosse agora, vamos supor essa semana ocorrer uma desova, 21 dias, 30 dias depois, então lá por finalzinho de dezembro já ia acontecer a segunda desova. Esse é o problema. Então entre 21 a 28 dias ocorre a segunda desova. Então a primeira desova era uma larva e virou um alevino, tá? Em dezembro. Você tem hidroponia na areia? Hidroponia? Não tem uma hidroponia aqui no uso da água, tá? Mas trabalhamos com recirculação, tem a mangueira ali, e trabalhamos com a recirculação, um teste que nós acabamos de fazer, agora que a gente tem a sonda, né? A gente consegue verificar, provar se funciona ou não funciona. Os variadores estão no modo agitação ali, já vão desligar daqui a pouco, vai baixar um pouco o barulho aí, né?
Mas aí para vocês entenderem qual que é o problema da desova. Então se, por exemplo, suponhamos que sobram os dourados, sobram os lambari e impede um pouco. Dezembro vai ter o teu primeiro alivino que você não quer, que é a desova, né? E também já vai ter a segunda remessa de larva. Aí vai passar mais 30 dias, né? Teoricamente vai estar lá com 5 a 10 gramas em finalzinho de janeiro, tá? E em fevereiro já vai estar tranquilamente já com 50 gramas, 70 gramas, né? E vai ter outro ciclo que vai estar com seus 10 gramas. E daí vai ter outro ciclo já de novo larva. Aí se não tirar fevereiro ou março, não tirar, aí vai começar o verdadeiro problema. Então por isso que a gente não pode bobear, a gente tem que acelerar o máximo possível, né? Parece que está intercalado, né? Liga ao outro sistema de agitação, né? Aí o que que acontece? É problema desova de cara, assim, nossa, desovou? Não. O problema é se, vou dar um exemplo aqui, que a gente está trabalhando nesse tanque. Se em fevereiro não começar a tirar, ou no máximo março, vamos supor, o peixe não conseguir crescer, não conseguir embalar ele, e aí sim vai ter de 50 gramas, vai chegar a 100 gramas, aí começa o problema ali em abril, estourou todo o problema. Aí te causa um prejuízo muito grande, né? Essa é a questão que eu quero passar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho que acelerar o máximo possível, não posso bobear. Então por isso que às vezes você me acompanha há mais tempo, você fala assim, nossa, eu já não ia tratar hoje, o Lucas está tratando, né? Claro, com segurança, gerador reserva, gerador automático, gerador reserva, oxigênio em pó, em estoque aqui, né? Claro, cuidando do clima, se passar temporal, não passar temporal, né? Mas supondo chuvas normais, sem oscilações de energia, trata normal. Porque se eu perder 4, 5 dias no mês sem tratar, junta mais 4 meses, são 20 dias. Então, em vez de entregar, um exemplo, final de fevereiro, eu atrasei 20 dias o trato, por motivos, né? Aí já estamos em final de março. E mais um pouquinho do clima ruim, já estamos no final de abril. E final de abril já estourou todo o meu problema da desova se acontecer, tá? Então, para você entender como é que funciona essa parte, por isso você tem que estar esperto. Por isso que às vezes você fala assim, nossa, eu não vou comprar mais um areador, né? Então nós pegamos, já temos mais 2 areadores ali, está dentro da água, né? Mas não está instalado ainda. E por que, Lucas, não está instalado, né? Porque aí a gente pegou e estudou uma outra parte da recirculação. Ela me ajuda ou me atrapalha? O que é a recirculação aqui que eu estou fazendo para vir na questões financeiras, tá? Sempre empacando. Então nós estávamos com 340 kg de ração e nós precisaria apanhar mais areadores. É o que estava acontecendo aqui. Tá? Não tinha jeito. Temperatura de água baixa, nada exagerado, não estamos falando de 30 graus, estamos falando de 23, 24 graus. E ainda nós tivemos um problema de ter que apanhar mais areador, que o oxigênio estava amanhecendo muito abaixo de 2. 1.1, 1.08, 1.3, depende. Foi lá. Aí a gente pegou, falou assim, vamos ver se a renovação piora ou melhora a questão do oxigênio, tá? Teorias e práticas, né? Se você escutar uns berros ali no fundo, é porque o vizinho está carregando porco lá longe. Não é fantasma não, tá? E o que a gente percebeu? Então eu saí de 340 kg de ração. Hoje nós estamos com 430, amanhã nós vamos tratar 440 kg nesse tanque, tá? E o oxigênio ainda está 12. O que eu fiz diferente? Então vamos falar assim, eu aumentei 100 kg de ração, né? E não deu problema no oxigênio. Por quê? Porque a gente está fazendo uma troca, a gente está tirando uma água suja e jogando pro decantador. Não é uma renovação de água crua, não é água do renovando. Eu estou pegando a água do próprio tanque, tá lá. Claro que no começo para fazer ele transbordar precisava uma água nova, né? Mas depois que começou o ciclo não precisa mais, né? E com a chuvarada que deu também, né? Não precisamos. Aí vai dar problema. Vento aí. Aí se vocês tiverem uma pergunta, fica à vontade de fazer. Quantas torres tem? Oi? Quantas torres tem? 2. Ah, então tá ruim. Aguenta aí, gente. A gente só vai mudar os dados móveis aí para outra operadora. 2, né? 2. Então vai um pouquinho pro lado. É o ponto.
Aguenta aí. Ou vai piorar, ou vai melhorar. Se der mais uma falha, daí tem que trocar a operadora. Aí a gente troca a operadora aí. É conforme o vento. Ainda bem que tem certa operadora lá, operadora cá e cá. Daí a gente tem que ficar cuidando do vento, né? E o vento tá virando agora já. E daí acaba falhando o sinal. Mas daí o que a gente percebeu? Lucas, compensa você ligar a bomba durante o dia? Sim, tá? Porque, por exemplo, à noite passar com 2 aeradores a mais ligados são 4 cavalos. Ia passar em torno de 14 horas a mais ligado, né? A bomba, no caso ali, ela é 3 cavalos, né? Mas ela não puxa os 3 cavalos, mas vamos falar que fique 3 cavalos. E ela não joga só a água aqui, ela joga também no tanque de baixo. Então ela também faz a troca de água de baixo também. E só que ela só trabalha de 8 a 10 horas por dia. Então se fosse cavalo por cavalo, né? Mesmo as potências 4 para 4, e eu ainda assim conseguiria economizar às vezes 3, 4 horas de energia, né? Mas assim dá um pouquinho mais aumento. E também acaba tendo mais qualidade de água, no sentido assim, o amônio e o nitrito, porque eu tenho uma área maior para fazer a decomposição. Então a ideia de você fazer uma pequena renovação ou sistema de recirculação acaba ajudando. Só que tem que ter essa ciência, com dados, né? Às vezes, Lucas, então se aumentar para 3, 4% vai melhorar mais? Aí para nós, no nosso caso, não melhorou. Eu cheguei a deixar 24 horas ligado a bomba, falei, então vai que eu consigo desligar mais 2 aeradores, né? Essa é a ideia, né? Eu deixei 10 horas, consegui economizar 2, vou deixar mais umas 10 horas, vou economizar mais 2, né? É a teoria, mas na prática não aconteceu isso, tá? Então por quê? Porque acaba reduzindo o oxigênio lá embaixo, porque nosso decantador só faz decantação, tira os sólidos e acabamos não conseguindo trazer uma água com oxigênio. Então você acaba às vezes trazendo uma água com baixo oxigênio, aí você piora a situação do tanque, né? Porque lá não tem areação. Então se acabou o oxigênio, acabou o oxigênio, né? Então tem bastante matéria orgânica no decantador, então à noite tem um consumo muito elevado de oxigênio, né? Mas durante o dia a gente está medindo ali, está vindo com 8 miligramas de oxigênio, então vem no máximo mesmo o oxigênio. Então durante o dia é legal, mas à noite começa a reduzir, né? E deixando 24 horas acaba não decantando, não dá o tempo da decantação. Talvez o decantador tinha que ser o dobro do tamanho, aí poderia dar certo, né? Mas a gente está usando o decantador porque a gente precisa, porque aqui é obrigatório ter uma decantação, né? Antes de largar a água no rio, mesmo que a gente trabalhe com recirculação. Então acaba, por exemplo, assim, economizando um pouco de energia, né? Você sabe que na produção de tilápia cada centavo vale, mas desde que seja para melhorar, aumentar a produção. Daí semana que vem, quando nós fazer a biometria, a gente vai ver se ela está crescendo, está desenvolvendo. Se a última biometria, vocês podem ver a imagem lá, já está ficando meio barrigado, meio vermelho embaixo, então estão cavucando. Então pode ser que comece a dar esse tipo de ruim, né? Começa a querer desovar, então é uma fase que o peixe come e não cresce, né? Faz parte do processo. Outro cálculo que a gente acabou conseguindo fazer é o consumo de energia pela biomassa produzida. Então, para nós produzir aqui 1 kg de peixe, por enquanto, está dando 0,7 kW por quilo de peixe, né? Está dentro da normalidade, então está tudo tranquilo. Isso que teve dias de chuva, dias nublado, acaba ligando mais aerador durante o dia, não tem o que fazer, mas está dentro, né? Então, qual que é a meta? Chegar a 1,2, estourando 1,4 kW por quilo. Por quê? Porque a gente está trabalhando ali com 13, 14, 15 peixes por metro. Aí vai gastar mais energia. Infelizmente gasta, a gente sabe disso. Se você trabalhar com 4, você gasta X kW. Se você trabalhar com 8, gasta mais, com agitação para ajudar, né, misturar as águas, ter o máximo potencial, e um pouquinho da renovação ali de 1%, 1,5% para tirar a matéria orgânica que está em suspensão. Então a gente consegue tirar essa matéria orgânica. Nossa saída de água é por cima, não é por baixo, para isso, né? Tá, aguenta aí, gente, a gente só vai trocar os dados móveis rapidinho aqui e já volta. É isso. Então mudamos a operadora agora. Aí ficou melhor, né?
Então, sulfato de cobre, a gente assim, para baixar pH, essas coisas, não. Porque se a gente, ó, já que falou do pH, pedir um favor. Só limpa ele. Pega o que está vindo do decantador e pega um pouco mais longe lá do tanque 2. Daí a gente vai fazer a simulação, né, do pH para vocês entenderem. É que assim, no tanque escavado, eu no caso, não me preocupo com pH elevado. Então nunca penso em baixar o pH, porque a natureza é perfeita, né? Se você tem a dureza em carbonato em 30, 40, então você vai ter um pH um pouco mais alto. A tilápia ela não se importa em ter um pH um pouco mais alto. O que mais atrapalha a tilápia é você tipo amanhecer com 6, finalizar com 9, com 10. Isso sim acaba atrapalhando muito a tilápia. Tá? E como é que você faz isso? Por exemplo, você não liga nenhum aerador durante o dia. Então, se você pegar medir o pH, ao amanhecer do dia vai estar às vezes 6,5, 6,8, 7 e chegar ao final do dia, lá para 5 horas da tarde, você vai medir novamente e você vai ver que às vezes pode estar 8, 9, até 10 o pH se tiver um pouco de fitoplâncton, né? E daí você está preocupado em baixar o pH, mas uma coisa que você pode fazer para baixar o pH é simplesmente agitar a água, né? Então você tem que fazer o seu dever de casa, que é que você tem controle. Quem aumenta o pH é o fitoplâncton. Esse é do decantador. Decantador, esse aqui. Isso vocês têm que entender, não é o problema o pH subir. O problema da tilápia é a alternância do pH, né? Ó, o pH está mais que 8 já aqui. Certeza que esse não é decantador? O primeiro. Eu acho, porque... O primeiro que eu coloquei ali é da mangueira. Esse aqui? Vai pegar de novo? Dificilmente vai estar abaixo do tanque. Mas... vamos fazer o reteste aí. Vai pegar de novo? Então pega lá. Pega um cheio. Não, pode ser. Não, é pra pegar dos dois? Não. Só pega lá do tanque 2. Só dos dois. É, longe da mangueira. Eu peguei aqui na sopa. Não, vai mais pra lá. Mais longe, porque a mangueira tá entrando ali daí, né? Então, por exemplo, vamos só fazer o teste para ver como é que tá o pH. Então tem oscilação do pH, tá? Esse é o problema? Não é o problema. A amplitude é um problema. O que é amplitude? Qual que é a mínima, qual que é a máxima, tá? Então aqui oscila de 1 ponto, 1,5 de pH. Então se você monitorar, pegar no teu tanque e ficar monitorando, você vai descobrir isso. O core oscilações, tá? E esse não é o problema, né? Estou falando de tanque escavado, não estou falando de sistema fechado. Aí muda as questões quando você trabalha com tanque fechado, em estufa, você consegue controlar a questão do fitoplâncton, algo, você consegue controlar um monte de coisa. Tanque escavado não tem estufa, né? Então, e outra, a gente quer economia de energia. Hoje um dos gastos maiores está na energia para nós, né? Por exemplo, se eu durante o dia consigo só manter, claro, tanques maiores, um areador batendo de pá para circular a água, e é o suficiente, é uma garantia, né? Mas não é por falta de oxigênio, é para a questão da garantia do pH mais estável possível, tá? Então por isso que a gente tem agitação. Daí não vale a pena ficar correndo risco nessas concentração de peixe, 13 peixes por metro, né? Linear. Então eu não vou ficar correndo risco. Por causa que se der qualquer pane, alguma coisa, aquele areador vai me salvar. Pane de amônia, pane de nitrito, que quando você tem uma densidade maior acontece. Então tá certo, né? Não tá com muito alto. O tanque novo é diferente, né? Não, esse tanque. Fala. Para controle de alga, tenho muita água no tanque, mesmo fazendo a renovação de água não está diminuindo. Estou com receio de influenciar no off-flavor daqui uns dias. Se for alga, se for aquela verde, vai dar.
of flavor, né? Vai com certeza. A pergunta é, você está tirando a água por cima ou por baixo? Então fica a pergunta de retorno para você. Né? Está em 40. Aí, ó. A água do decantador, o pH está altíssimo. Aqui nós não tem a tabela do pH aqui, né? E aqui está abaixo de 8. Mas eu já te explico por que o decantador está um pH mais alto, tá? O decantador está com pH mais alto porque lá não tem agitação nenhuma. E a bomba está na superfície. Ela pega só a água da superfície, por quê? Porque é um decantador, os sólidos eu quero que desça, e eu pego só a água mais limpa por cima, tá? E pego o fitoplâncton, tá? Então essa é a jogada, tá? A pessoa comentou por baixo? Pode ser? Não, a pessoa tira água por baixo. Ah, eu achei que comentou por baixo da conversa. Então, quando é... Aí vamos lá pela lógica da sua pergunta. A água está em cima ou está embaixo? Está em cima, então você tem que tirar por cima. Vou dar um exemplo por que eu estou tirando a água por cima, eu já tiro há muitos anos. Sabe aquelas tripinhas que dá normal, que nem agora ficou frio? Dá umas tripinhas, depende do tamanho, claro, mas as tripas normal desse tamanho que não faz mal para tilápia, não é aquelas barbantes comprido e branco. Eu consigo tirar muitas das tripinhas porque sai por cima da decantação. Sai por cima do monge, tá? Então, que nem no teu caso, você quer tirar algas, você vai ter que puxar elas, fazer o areador de pá para trazer por cima e sair por cima do monge. Ele falou, meu monge e minha entrada de água são na mesma posição. Tá, mas não tem problema. Mas se tu quer tirar o excesso de alga, tem que tirar por cima. A alga boia. É que nem você separar os sólidos de um líquido. Como é que eu separo? Se tem uma coisa mais pesada e está no fundo, eu tiro por baixo. Mas se eu quero tirar, por exemplo, imagine se você jogasse isopor por cima da água e você queria tirar esse isopor. Não adianta você tirar a água por baixo. Você vai secar o tanque, entendeu? Vai ter que secar o tanque para tirar o isopor. Imagine a alga como isopor, ela está por cima. Então eu quero tirar a alga ruim, a nata verde que a gente fala, você consegue tirar muito por cima, tá? Então é possível tirar ela por cima. Aí você aumenta a renovação 1%, 2%, aí você vai eliminando ela durante o dia, porque durante o dia ela sobe muito, tá? Porque de noite ela vai baixar, que nem fitoplâncton, tá? Então, tirando a água por cima, você também acaba controlando as algas, tá? Só que você tem que entender que a gente tem que começar a se tornar um pouco mais técnico, falar assim, 1% de renovação. Você tem que entender o que é 1% de renovação, né? Aqui a gente calcula 11 mil cúbicos de água, 1% de renovação seria 110 mil litros de água por dia. 2% é 220 mil litros de água por dia, tá? Aqui nós temos bomba. Lucas, eu tenho uma mina dentro, não tenho controle, mas você tem a saída. Você pega um balde e mede mais ou menos, não precisa ser exato, né? Só para você entender. Então tenta tirar por cima que você vai ver que a água vai clarificar um pouco, tá? Aí se você não usa calcário, já joga um pouco de calcário ao redor, 50 gramas por metro, para baixar os sólidos, né? Se tu tiver uma agitação difícil dar algas ruins, tá? Usar bactérias, né? Bioremediadores agora, você vai carregar daqui a um tempo, já começa agora a trabalhar a água, né? Bisurfactantes, agora, vai carregar daqui a 30 dias, você tem que deixar a tua água mais redonda agora, né? Por isso que as pessoas às vezes dão descargas e a água continua, porque está pegando a água do fundo. Como é que vai? A água está por cima, né? Então, segue a dica aí. A questão simples e lógica para você entender. Se a água está por cima, tem que tirar a água por cima. Se eu quero tirar a matéria orgânica, algo pesado, tem que ir descarga por baixo. Tá? Então, para vocês entenderem, por isso que o decantador, o pH está mais alto que o próprio tanque. Você mandou obrigado. Nada não, precisando só dar um grito aí, manda outra pergunta, se puder. O importante é você colocar em prática para você verificar. Então, isso que acontece. Então, agora você imagina um tanque que não tem nenhuma agitação. Nós estamos pegando um decantador, passou longe de 8,5, tá? Isso daí está mais de 9 já o pH, para você ter noção. Mas por que o decantador está tão alto pH? Porque não tem movimentação. Então a água de cima tem fitoplâncton, está produzindo oxigênio
e vai alterando o pH na superfície. Se nós fosse pegar lá no fundo, descer 4 metros de profundidade e pegar a água lá de baixo, ia estar mais ácido. Se eu jogar qualquer medição de aparelho lá de oxigênio, jogar lá no fundo, vai estar zerado o oxigênio. Tá? Outra pessoa, coloquei um tubo de 150 para quando der o nível da água sair por cima. Isso, um ladrão que a gente fala, né? Tranquilo, né? Por exemplo, pode virar ali para baixo. Vira ali para baixo, daí você vai ver. Na sua opinião é melhor? Ele perguntou. Tá. Daí tu mostra lá, tá vazando no cano branco lá. Então desse tanque 4 pro tanque 5 tem um ladrão, né? Aí dá o nível, vai vazar para o tanque 5. Se chover muito, sai pela comporta lá no monge, mostra o monge lá. Tá, mas foca no monge para entender. Daí tá lá o monge lá. Então, choveu demais, alguma coisa, aquele ladrão não vai dar conta, vai transbordar o tanque, né? Então aí vaza pelo monge, então passa por cima. Aí você fala assim, maluco, você vai perder peixe. Muito difícil perder peixe, tá? Tô anos assim e nunca falhou o tanque, nunca deu problema, né? Então, mas se quiser pôr uma telinha, eu não gosto de pôr a tela nada, porque se der um problema de sujeira, ela vai engolir, se tiver uma tela, vai transbordar e pode vazar para o outro lado, né? Então a gente sempre tirou por cima, tá? Há muitos anos já falo isso, né? Só que assim, cada caso é um caso, né? Então o ideal é tirar por cima, se você quer tirar uma parte, e outra parte é você dar a descarga do fundo, matéria orgânica, tá? Então não tem. Que nem no caso ali, a matéria orgânica vai ficar tudo nesse tanque, não vai sair nada. Quero dar descargas, né, por cima, a matéria orgânica vai ficar. O que é pesado vai ficar no tanque, e o que for leve, ou seja, estiver na superfície, vai sair. Então, que nem no caso ali, a gente está fazendo esse teste, está dando certo na questão do oxigênio, tirando por cima, tá? Então, tirando por cima, acaba dando essa parte ali, e está funcionando, está melhorando o oxigênio, e a gente está economizando um pouco de energia, para você ver como é que muda, né, a densidade, né? Porque tem o limite físico das coisas. Então, se a gente vai se matar apoiando areador, a gente sabe que vai apoiar muito mais areador, né? E temos que fazer, e temos que entregar até fevereiro, só para você ter uma noção. Fevereiro, março estourando, porque a gente já sabe que vai ter um pouco de desova e acaba dando prejuízo, né? Então, para vocês entenderem esses números. E outra coisa que a gente teve que atualizar, né? Por isso que eu falo, você não pode ficar preso, né? Vou mostrar aqui, até imprimir para vocês entenderem. O tanque 1, a gente faz só um trato, né? O tanque 1 nós estamos com 140 kg, primeiro trato, segundo trato. O tanque 2, que é esse aqui, a gente entra tratando 250 kg, depois mais 190. Mas depende do vento, né? Porque às vezes vai tratar 300 kg, 350, se o vento está favorável, se não tem vento, e trata depois, né? O tanque 3, que é aqui do lado, daí nós trata 130 mais 60. O tanque 4, que vocês viram, era 100, e o tanque 5, como são pequenos, menores, a gente trata só uma vez, porque o peixe ele consegue andar e circular. Então, para você ver, eu fui obrigado a os tanques maiores tratar duas vezes. Esse aqui, provavelmente, quando ele atingir 200 kg, ou perto de 200 kg, eu vou ter que tratar também duas vezes, tá? Então, para vocês entenderem. Esses aqui embaixo não, porque são muito pequenos. Então, são tanques de baixo de 1.000 metros, 1.500 metros, 5.000, 3.000 metros, né? Então, para você ver, por que a gente está percebendo? Que a gente precisa acelerar. A gente tem um consumo fixo de energia, ali 9 areador batendo à noite, né? Mais a bomba um pouquinho. E a gente está ali com 0,7 kW por quilo produzido de biomassa, né? E a gente tem, além de cuidar da conversão alimentar, a gente tem que cuidar do consumo de energia. Você vai ligando os pontos para ter lucro no final. Porque o objetivo sempre é ter lucro no final, né? Não adianta eu aumentar essa densidade, né? E não ter lucro, né? Então, por exemplo, vocês vão ver que os tanques aqui de baixo, os menores, não tem nenhum areador de pá ligado, tá? Não está ligado. Só está no modo agitação, cada 2 horas faz uma agitação por 10 minutos. Isso acontece lá. Os maiores já viabiliza ter um areador de pá 24 horas ligado, né? Então, abaixo de 1.000 metros eu já não estou ligando o areador de pá, porque
vai dar um consumo maior. Talvez chegar no finalzinho, mas nos últimos 2 meses antes de entregar, aí vai virar o jogo, né? Porque eles estão ali com 100 gramas, 105, 110 gramas esses tanques. Aí vai chegar a 300 gramas, 400 gramas, aí já muda o jogo, né? Aí em 2 meses você vai entregar, aí já compensa. Por quê? Quanto maior o peixe, mais chance de oscilação de amônia e nitrito, porque você está tratando mais, né? Então, para você entender como é que a gente está fazendo aqui, né? E aumento de trato vai ser exponencial conforme a disponibilidade do oxigênio, tá? Então, não tem... se começar a faltar oxigênio no tanque 2 aqui, por exemplo, não consegue mais tratar, começa a sobrar uma moderação, o peixe não vem. Mas vocês que me acompanham há mais tempo, vocês estão vendo que o peixe está pulando fora. Então a gente está aumentando o trato gradativamente. Lucas, como é que você está aumentando o trato? Com 2% ao dia, né? Então às vezes você pode ficar preso, por exemplo, 140 mais 2%, né? Ia dar 3,8 kg. Então espera a cada 2 dias, aumenta. Aumentar 5 kg, porque se aumentar 3,8 kg, né? Às vezes fica difícil nas balanças pequenas, né? Com uma coisa assim. Aí vai aumentando. Estou tratando 440 kg, aumenta 2%, já dá quase 10 kg. Então aumenta 10 kg, né? Aí espera e vai indo. Porque quem vai limitar ele é o oxigênio. Aí vem o monitoramento, vem a sonda, vai te dizendo. Aí você vai chegando, tratando aqui, aí de repente vamos supor, se eu não instalar nenhum areador, mais, eu acredito que estourando mais 40 kg vai travar. Mas daí já o peixe não vai vir comer mais cedo, às 7 horas ele já não quer vir, ele vai querer vir no segundo trato, que vai dar umas 8 e pouquinho, 8h15, né? Então, quando a gente fala em 2 tratos, como é que funciona? Vou falar a rotina ali para vocês entenderem. Até aqui, para vocês entenderem. A gente vem nesse tanque 2, que tem o maior. Aí, pela rotina, a gente dá a volta aqui no tanque 2. Aí, a gente vai lá para o tanque 4, vai para o tanque 5, voltamos aqui para o tanque 3. É por questão de dar certo o trato, né? E finaliza no tanque 3. Deu 100 kg, 130. Beleza. Abastece o jirico, volta, vai para o tanque 1, trata ele, vai para o tanque 2 e vai para o tanque 3. Isso demora às vezes 1 hora e pouquinho, né? Depende do dia, depende se está chovendo, se tem vento, porque às vezes tem que dar 3 voltas no tanque se tiver muito vento. Então por isso que a gente está fazendo 2 tratos. Mas não é assim, eu trato às 7 e daí às 10. Não. Eu começo a tratar e não paro de tratar, né? Que nem aqui no caso é pelo jirico, né? Então demora às vezes 1 hora para voltar a chegar no mesmo tanque. E quando a gente volta no mesmo tanque, o peixe está lá, parece que nem ganhou comida ainda. Então está tudo certo, tá? Então só para vocês verem que a gente está tratando 2 vezes o tanque maior ali. E vamos ver. É algum estresse ou aceleração? As tripas brancas, a gente entende, assim, brincando para você não esquecer, é uma tiareia, tá? Quando dá barbante comprido e branco é a tiareia, tá? Dá um cocôzinho normal, a minhoca parecendo já uma minhoca bem gordinha, tá tudo certo. Mas o ruim é quando se dá aquelas tripas. Geralmente mudança de ração e excesso de trato. Por exemplo, vocês viram ali quando eu faço a mudança de ração, dá uma segurada, né? Ou tenta misturar ou dá uma segurada. Misturar, sei lá, não gosto muito porque daí o próprio tratador uma hora pega a outra, então deixa acabar, no outro dia já corto o trato pela metade, 60% trato. Aí você vê outro dia as tripinhas, você começa a ver uma adaptação, né? Aí dá uma boa segurada nos primeiros 3 dias, aí que nem agora vai acelerando de novo, por isso que vai voltando. É complicado ficar mudando carga de ração, mas ela acaba, né? Então pode ser da mesma empresa, você vai ver que há mudança de cor na ração e acaba mudando um outro ingrediente. Então faz parte do processo da produção da tilápia para vocês entenderem. Você pode cuidar para não fazer mal, porque às vezes se forçar muito o trato, vai dar tiareia e daí vai te dar prejuízo. Não no sentido da conversão só, no sentido de doença. Depois de 5 dias depois, começa a dar francisella, streptococcus ou começa a morrer peixe, né? Então, por exemplo, o que aconteceu aqui, mudamos a ração e morreu 2, 3 tilápias estufadas, né? Chegou a morrer nesse tanque aqui, morreu 2, 3 tilápias estufadas. Não fiquei triste porque era já uma tilápia já com uma boca meio torta, já não era a ponteira, já era meia boca, né? Não fiquei tão triste assim. Duro se morre as laponas lá
de 450 gramas que tem umas perdidas ali no meio, né? Sempre tem aquela que dispara, né? Então, toda mudança de ração. Se você, Lucas, eu não mudei a ração e de repente começou a aparecer. Daí você vai ver que você foi tratando o peixe, foi aumentando o trato, tá indo muito bem, de repente branqueou teu peixe de cocô. Ou as tripas brancas, a tiareia. Mas é porque faltou oxigênio no momento. E aí que tá, durante o dia vocês estão matando o peixe. Quem não agita a água, pelo menos cada 2 horas, uns 10 minutos, depende do tamanho do tanque, depende da quantidade de areador, né? Tá fazendo cagadinha pro peixe, tá? Esse é um problema muito sério que a gente percebe já há muitos anos, porque à noite você já se acostuma, a gente acompanha vários produtores, a maioria que a gente foi já, 5h30 já bate timer, né? Ou seja, já liga automático os areadores, você nem se preocupa em ir lá ligar, né? Beleza, tudo bem, mas aí durante o dia não fez nenhuma agitação. Meu peixe está de, sei lá, 5 gramas. Não precisa ligar areador, esquece. Então o timer liga, vamos falar, 5h30 da tarde, desliga às 6 horas da manhã. E passa, vamos dizer, praticamente essas 12 horas sem agitação. Aí é um problema. Ali você mata teu peixe. A oscilação de pH vai acontecer isso, essas loucuragens aí. Vai subir muito no final do dia, tá? E pode até zerar o oxigênio, alguma coisa nesse sentido ali que a gente percebe, tá? Então essas são umas dicas muito cruciais. Você vai alojar, não pense que o peixe é pequeno, não precisa ligar areador, você precisa agitar a água, tá? E daí se der um pouco de amônia, nitrito, aí você vai ter que deixar mais areador ligado durante o dia, 24 horas até controlar ela. Então, Lucas, deu nitrito, não tem problema. Areador ligado, continua tratando. Tá? Continua tratando, né? Se o peixe vem comer normal, continua tratando a mesma quantidade. Claro, não vou forçar também. Por exemplo, tá 440, vamos supor que deu problema de nitrito. Acho que dá para fazer análise de nitrito aqui, né? Tu pegou do 2. Aí deu nitrito. Eu não vou parar de tratar, mas também não vou forçar o trato. Também não vou abusar da boa vontade da água e da tilápia, né? Mas eu não corto o trato se der nitrito, né? Então são manejos que a gente acaba aprendendo e fazendo. Foi 4? Eu faço 2. Acho que foi uma gota a mais. Não vai dar nada, não. Aí, por quê? Porque deu resultado. Depois entreguei o peixe cresceu. E daí não me estressei com isso, né? E não morei o peixe. Já cheguei a pôr 15 ppm de nitrito. Vocês nem sabem o que é isso. A água fede, é um espuma para tudo que é lado. É horrível, né? Coitado do peixe, né? Mas não é porque eu queria, porque não tinha água, não conseguia, né? E o peixe estava comendo igual, só que daí deixava o areador ligado 24 horas. Podia medir o oxigênio, tá alto, baixo, infelizmente não. Só que aí que acontece o problema, o efeito dominal. Qual é o efeito dominal? Quanto mais areador ligado, eu gosto do areador de pá, por exemplo, porque ele deixa os sólidos no fundo, o fitoplâncton trabalhando, ele mexe a água, ele consegue deixar a água mais uniforme, né? E não atrapalha, vamos falar assim, a natureza normal do tanque, o fitoplâncton subir, produzir oxigênio, tá? Ele não atrapalha. O chafariz, se a gente deixar todos esses chafariz ligados, já começa a dar mais sólido em suspensão e acaba criando uma proteção do sol e dá menos produção de fitoplâncton e acaba atrapalhando, tá? Por isso que a gente gosta mais do areador de pá, né? Incorporação, essas coisas assim. Então, aí vocês vão ver aqui o nitrito, ó, tá tranquilo. Já está em 1 mais ou menos, né? Então bem tranquilo, né? Mas se desse amônia, mesmo processo, não faz nada de exagerado ali, tá? Não dá descarga, não faço nada disso aí, porque o ambiente ele precisa se adaptar. Qual é a chance de estourar nitrito? Se eu continuar tratando essa quantidade de ração e aumentar ela e não ponhar mais areador, a chance é muito grande, porque isso é um reloginho. Se todas as engrenagens estão virando certinho, nenhuma estourar, só vai. Agora, por exemplo, começou a faltar oxigênio, você vai ver que às vezes pode dar mais amônia, pode dar mais nitrito, aí começa a desandar. Eu não faço análise de dureza em carbonato, então você não sabe se está 20, se está 10, aí começa a explodir nitrito. Aí acontece, o produtor
acaba fazendo análise, às vezes esquece de repor. Vou dar um exemplo. Lucas, se tu viu que deu 40 aqui, se eu tivesse feito a análise e tivesse dado 10, o que você ia fazer? Já ia fazer a aplicação de cal, deixar para amanhã, fazer a aplicação de cal, ia fazer a análise de novo, né? Então amanhã terça, na quarta-feira ia fazer, de repente foi só para 20 e 25. Ia refazer a aplicação de cal, então na sexta ia fazer a análise de novo, nem que seja só do carbonato e verificar. Opa, chegou a 35, chegou a 40. Ok, estabilizei. Não é fazer uma análise e daí fazer uma aplicação e está resolvido. Entendeu? Porque se você deixou baixar 10 é problema. Depois o peixe começa a ficar doente, final de lote. Quanto mais ração você trata, mais esse cálcio a gente precisa para as bactérias, para o peixe e tudo. Tá? Então essa é a... Quando você começar a entender a simplicidade de produzir tilápia está ligada em entender que tudo está relacionado à quantidade de ração que você coloca no tanque, tanto a aplicação de cal, a aplicação de areadores, oxigênio está ligado à quantidade de ração que você aplica. E daí está na quantidade de renovação que você consegue colocar. Então, por exemplo, aqui, você podia fazer análise da dureza também do decantador para ver, né? Daí a gente faz a análise da dureza da água que está entrando para você entender. A última vez que eu fiz está dando 40, 50. Né? Pega da água da mangueira daí. Porque se eu pegar uma água crua e estiver jogando 10, eu vou me matar jogando cal. Aí é horrível. Aí não, assim, não é que não compensa. Compensaria, Lucas está nos meus últimos 30 dias e a água está muito pesada, eu não consigo recuperar ela. E ó, aí sim, né? Aí eu vou jogando cal 2 vezes na semana, que daí eu vou fazer tipo 8 aplicações, vou entregar o peixe, aí muda o jogo. Mas aqui está no começo da brincadeira, recém, então a gente tem que cuidar ao máximo para não desbalancear essa água. Mas assim, quem quer aprende, né? Se você tiver boa vontade e começar a fazer, entender, pedir ajuda a Deus, Ele te dá toda a sabedoria possível, né? Lucas, como é que você aprendeu as coisas? Fazendo, né? E com a ajuda de Deus. 1, 2, 3. Tá 35. Tá com 3. Então no decantador tá mandando com 30. Então não tá 40. Vai baixar um pouquinho? Vai, mas tá dentro do que a gente quer. Tá com 30, né? Então continua o baile. Só vai baixar o decantador ali se começar a chover, né? Se começa a chover, aí entra mais água no decantador, aí vai lavando, vai estragando no saque da água, né? Então, mas se não vai se manter ali 30, então entende? Vai só ajudando, o oxigênio vai mandando alto, o fitoplâncton. Entende que o decantador virou um filtro. Ele pega o solo em suspensão, você joga para ele vai dar aquela decantada e você manda de volta. Compensa, estou economizando energia, tá? Então estou fazendo isso porque economiza energia. Lucas, se eu não tivesse economizando energia, não ia fazer. É simples, não precisasse, vamos falar assim, não mudasse nada do oxigênio, igual eu tivesse que instalar aqueles 2 areadores ainda, né? Se não fosse ter dado essa diferença, não vou ficar renovando, não vou gastar uma bomba lá, porque eu acho que precisa renovar a água, né? A gente sabe que não precisa renovar a água, só que daí a questão é a seguinte: se eu renovar a água, reutilizar a água no caso, esse 1% eu vou sair ganhando, perdendo economicamente, compensa, então vou fazer, tá? Senão não faço, não tem porquê, né? Mas isso por quê? Que a gente está com 13 peixes por metro, 14 peixes por metro, então a gente tem que fazer coisas diferentes que talvez você não tenha essa quantidade de peixe ainda por metro, mas vai chegar lá, não tem esse objetivo. E às vezes você está lá com 4, foi para 8, chegou para 10 e você voltou para 8 ou voltou para 6. Porque fala, não dá. Porque você instalou tanto areador fala assim, não dá. Né? E ainda faltava oxigênio. Por causa disso. Por causa da matéria orgânica que você não conseguiu tirar e precisa muito oxigênio para decompor uma matéria orgânica. Tá? Essa é a grande questão. E a gente precisa entender nessa questão ali da decomposição. Então, no meu caso deu certo, às vezes no teu caso vai dar certo também. Qualquer bombinha é suficiente, né? E vale a pena, tá? E às vezes você está com 4 peixes por metro, não vale a pena. Você entende? A 6 talvez também não vale a pena. Ou para 8,
talvez 8 já começa a valer a pena no final de lote, né? Porque daí, qual que é o problema de quantidade de peixe por metro? Não é a quantidade de peixe por metro, nunca é um problema, tá? A quantidade em si nunca é um problema. O problema... Meu Deus do céu, o celular. Ó, estamos 440 kg, recém 65 mil metros. Nós estamos jogando 67 gramas por... Tá certo aqui, 440. Tá, só fazer de novo, ver se não errei uma coisa. Vezes 1000. Também não. Dividido por 65. Ah, estou dividindo por peixe, gente, perdão. É pela área. Ô, segunda-feira brava. Falei, não tá certo isso aqui. Nós estamos jogando 88 gramas por metro quadrado, né? Ou seja, 880 kg de ração por hectare, né? E a previsão é chegar a 1.820 kg por hectare, até 2.000 kg de ração por hectare. Então é muita ração que vai dar muita matéria orgânica, e essa ração em quilos de oxigênio, você precisa produzir quase 3.000 kg de oxigênio, né? Claro, tem durante o dia ter fitoplâncton, mas o problema não é o dia, é a noite, né? Vamos supor que esse divide por 2, vamos dizer que vai ficar, são 1.365 kg de oxigênio. Vocês têm noção do que significa isso? Produzir 1.365 kg, a teoria mais grossa possível, para você entender, durante a noite, né? Aí o areador está produzindo 3 kg, né, por hora, né? Vamos jogar 3, vamos pegar isso aí, 3 vezes 12 horas, 36 kg. Vou jogar 1.400 dividido por 36, né? Aí você precisa ali uns 38 areador, 30 areador, né? Então esse é o problema quando a matéria orgânica fica. Então é muitos quilos de oxigênio que você precisa, né? Então por isso que você acaba... não tem. Vai bater a conta, não tem como fugir, né? Então são 38 areadores se eu quiser tratar toda essa quantidade de ração. Lucas, se você não tratar essa quantidade de ração, não vai precisar, né? O clima for mais favorável, as noites forem frias, tudo vai ajudar, né? Tratar menos ração, ou às vezes pode chegar a 1.300 kg de ração e daí empacar, o peixe não crescer, daí ficar ali, você põe 2 areadores, não muda nada. Então acontece muito esse tipo de coisa, né, para vocês entenderem. Então, para vocês entenderem que existe cálculo hoje, é muito, assim, a gente fala assim, é fácil entender às vezes, porque o produtor fala, Lucas, meu peixe não cresce e tal, você fala quantos areadores você tem, quantos quilos de ração que você está tratando, eu já te falo, né? Tem uma conta básica, porque não tem como fugir. É quilos de oxigênio versus quilos de ração e acabou. Aí indiferente é a máquina que você vai trabalhar, né? Se a máquina A, B produz tantos quilos de oxigênio, pronto, né? Então por isso que vocês às vezes já acompanharam, viram, né? Eu falo muito do areador do futuro. O que é o areador do futuro? Porque daí se produzisse algo, vamos falar assim, mais econômico, e produzisse, por exemplo, 20 kg de oxigênio por hora, incorporasse na água, ficaria mais fácil, né? Vamos lá dar um exemplo. Vamos dizer 1.400, 12 horas vezes 20 kg, né? Dá 240 kg de oxigênio. Então, diminui-se muito, né? Porque é muito oxigênio, gente. Isso ali é complicadíssimo, né? Aí precisamos tentar, experimentar e fazer testes e ver se consegue chegar a esse número, né? Economizando energia. Assim, a teoria é maravilhosa, né? Você estuda a teoria, um areador daqueles, né, seria praticamente 7 areadores
hoje que nós temos, né? Então, 1 por 7 dá uma boa economia de energia, né? Mas tem que fazer, tem que sair do papel, tem que ver se funciona, não funciona, tem que arriscar, pode ser que o primeiro protótipo não funciona. Mas por quê? Porque para você aumentar a densidade e ser economicamente viável, você vai ter que fazer coisas diferentes, tá? Não tem muita escolha, não. Se quer ficar sempre com essas mesmas tecnologias, você vai ficar sempre com a mesma quantidade de peixe, tá? Isso é fato, né? Não tem como a gente escapar disso, né? Então por isso que a gente está ali batalhando. Às vezes a pessoa vai olhar, às vezes a pessoa dessa vai surgir uma nova ideia e vai surgindo, né? E muitos de nós, produtores, tem muitas ideias bacanas, muito legais, e acha, isso não funciona, ninguém fez, mas aqui ninguém fez, então você tem que ser o primeiro a fazer, tem que ser o primeiro a se propor, a gastar teu tempo, energia, dinheiro nisso, às vezes para não funcionar, né? Então, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, eu encontrar alguém e falar, fez isso, não deu certo, e o cara fala, tentou isso? Não tentei. Entende? Vai surgindo as novas ideias ali que vai melhorando a nossa piscicultura. Temos que sempre inovar e baixar custo, tá? Então, seria isso ali, mais ou menos, para vocês entenderem. Vocês viram que a dureza já é 1 hora e pouquinho. Se tiver mais perguntas, fica à vontade em fazer pergunta. Estamos aqui para responder. Ficou alguma dúvida? Então, recapitulando rapidamente. Se você tem problema de algas, ela está na superfície, ela é mais leve, então você tem que tirar a água por cima. Você vai ver que vai saindo as natas verdes, a alga por cima. Se tem problema de alga, você ficar dando descarga, você está tirando a água de baixo, a água está em cima, então não vai adiantar, a não ser que você secar o tanque, tá? É uma questão lógica, física, simples, teoria muito simples de entender, tá? Tem que ver, o que eu quero tirar é leve ou é pesado, tá em cima ou está embaixo do tanque. Então está resolvido o problema. Está embaixo, descarga por baixo. Está em cima, descarga por cima, tá? Lucas, então do sulfato a gente nunca trabalhou com sulfato para baixar o pH, alguma coisa disso. Nunca se preocupamos com o pH. A gente sabe que pessoas já usaram para controle de algas, né? Tentar controlar um pouquinho. O sulfato dá um controle, né? Mas se você trabalhar com bisurfactante, umas bactérias, antes de entregar o peixe, 30, 45 dias antes, e acompanhar e a água ter mais transparência, tá ok. A água gosta mais da água turva, você vai perceber, né? Águas turva, que nem aqui aconteceu, aquela água preta, perdão, era horrível de ver durante o dia tanto oxigênio, e à noite sumiu o oxigênio. Então é complicado esse tipo de alga, né? Então, por isso que eu falo que pode matar muito peixe por causa desse tipo de alga, porque você acha que na água não pode fazer nada, né? Vocês também acompanharam que semanas atrás chovia, a água marão, mostra agora está bonita de novo verde. Então a gente sempre tem que trabalhar a água, a gente não pode deixar do jeito que ela está. Ela tem que ficar mais ou menos parecida com isso aqui, né? Podia estar melhor? Com certeza podia estar melhor, mas assim a gente já vê que está dentro do nosso padrão que a gente escolheu, né? Ao mínimo aceitável, vamos dizer assim. É que aqui às vezes a câmera não vai pegar esse verde, né? Vai parecer meio marão, né? Mas é o mínimo aceitável esse tipo de verde, né? Aí se eu ficasse com aquela água marrom que estava lá atrás, o peixe começa a ficar doente, o peixe não come, vai ficar para trás, os areadores ficam mais tempo ligados, fica aquele efeito dominó, né? Então tem que correr atrás, você tem que entender que isso é uma baia, ou seja, são aviários diferentes e cada um tem seus manejos diferentes. E você precisa estar em cima, porque hoje a tilápia não é mais por reais, já vai se transformar em centavos, então cada centavo é válido. Então você tem que saber, para produzir 1 quilo de peixe, quantos quilowatts você está gastando. Você pega lá, faz a leitura da Copel, faz a biometria, ou da distribuidora, né, depende da região, aqui na distribuidora é Copel, você faz a biometria. Vamos supor, aqui a leitura faz em torno do dia 19, 23, aí você faz a leitura, faz a biometria, 30 dias depois, faz 14, 28, né? Você faz de novo a leitura da Copel, daí você já vê lá quantos quilowatts você gastou. E vê, teoricamente, claro, mas daí você já vai saber se está gastando muito ou pouca energia. É simples. Aí de repente você está lá gastando 1 kW já por quilo de ração. Por quilo de peixe produzido. Opa! Tem uma coisa errada. Ou está 1,2. Aí tem muito aerador ligado. Como é que você vai saber se é viável ou não, né?
Como é que você vai saber se tanto faz a sonda, mas a automação ali do areador é viável ou não? Simples. Com esses dados você já consegue verificar quanto vai te baixar o custo por quilo de peixe produzido. Mas você tem que ter o dado antes. Entende? Antes de ter a automação, se você tem dúvida de colocar uma automação, você tem que ter o dado antes. Aqui média, aqui está dando sempre 1 ponto, 1.1, 1.2. Daí você vai pôr na automação, daí de repente você vai descobrir que tem que esperar mês, né? Porque estiver nublado, né? Tem que ter essa ciência, choveu tantos dias mais ou menos para você ter uma base, né? Mas não precisa ser exato, né? Então, por exemplo, você que pensa em questão da automação, essa questão de economiza, não economiza. Só você tem que ter um pouquinho de dados antes. Meu custo está tanto. Nem aqui, deu 0,7 mais ou menos quilowatts por quilo de peixe produzido, tá? Vamos ver aqui para frente se a gente consegue manter. Vai depender do clima. Se chove mais, gasta um pouquinho mais, mas não vai dar tanto assim a mais, né? Só se chover 2 semanas seguidas, daí sim vai alterar, mas se chove 2, 3 dias, um dia, tem aqui a pancada de verão, então não é o bicho, né? Nessa época, né? Aí você vai ver quanto que você conseguiu. Aí você tem uma noção. Onde é que eu estou gastando mais dinheiro, né? Que as pessoas assim ainda não entenderam que elas estão gastando para a distribuidora e falam assim, Lucas, não tem dinheiro para investir na automação. Claro que não, o dinheiro que você teria para automação você está gastando na distribuidora de energia, você está pagando para alguém. Quando você pega e investe em tecnologia, você pode ver que aqui é tecnologia. Se você investir, ela vai se pagar como? Ela só se paga porque você deixa de gastar dinheiro em outro lugar e ela economiza. E daí vem o bônus. Peixe mais saudável, né? Além da economia de energia que ela vai se pagar, mas o peixe vai estar mais saudável. Você sabe quando ele fica doente, você vai ver queda de oxigênio, você vai entender que, putz, meu peixe sempre ficava doente nessa época, não sabia porquê, naquele tanque. Aí você olha ali, agora entendi. Chega quase a zerar o oxigênio, mas amanhece quando eu vou lá medir 7h30 da manhã, o oxigênio está bom. Com certeza, 7h30 da manhã aqui, pelo amor de Deus, 5h30 da manhã já está claro. Então 7h30, se tiver um pouco fitoplâncton, já alterou o oxigênio, né? Aí você fala, mas o oxigênio sempre está bom. Claro, na horário que você mede o oxigênio. E a madrugada, e o amanhecer do dia, né? Sempre vai te mostrar isso. Então são os benefícios, a cultura vai mudando, teu manejo vai mudando, aí você vai querer começar a entender por que eu falo de usar o calcário na sua água, além de clarificar, além de trazer benefícios para a tilápia, se paga ou não se paga? Opa, você tem números, tem dados, se paga. A pessoa vai lá, usa e comprova, realmente valeu a pena, entendeu? Por isso que nós temos que ficar cada vez mais técnicos nessa parte de dados. É uma coisa muito simples de fazer, não são cálculos mirabolantes, não, coisas simples que tu pode fazer na biometria. Tu faz a leitura da Copel, da distribuidora, né, no caso que é Copel. Eu ali gastei 6.000 kW, faz de novo, gastei 6.000 kW e produzi 7.000 kg de biomassa, ou seja, aumentou 7.000 kg. Pronto, já tem o resultado. Aí você vai vendo e entendendo. E você compartilhando isso com outro, você instiga o teu amigo, produtor de peixe, a também fazer essa conta. Você sabe por que vocês fazem biometria? Vocês fazem biometria porque tem outras pessoas fazendo biometria. Porque tem pessoas que gostam de falar, meu peixe cresceu 5, 6 gramas, tá legal, né? Quem não faz biometria é porque o peixe não cresce. Quem vê o peixe crescendo, vê saudável, ele gosta de fazer biometria. Ele gosta de ver o peixe crescer, né? Principalmente nessa época do ano. Ele gosta de ver o peixe pulando nos tanques, né? Que nem ali pulando, né? Aí a questão da energia elétrica. Por que você não faz a conta? Porque ninguém está fazendo. Porque ninguém falou para você. Agora 0,7 kW por quilo de peixe produzido. Que coisa! Né? Aí você vai começar a fazer a conta. Pô, Lucas, eu estou aqui com 0,5. Parabéns. Quanto mais baixo, melhor. Eu quero que seja assim. 0,4, 0,3. Vai depender do tamanho do teu peixe, né? E a época do ano também. Mas daí você já começa a entender. Tá assim. Agora, aí você vai ver onde eu consigo economizar. Na ração a gente não consegue economizar. A gente tem que tratar. A gente falar assim, abre aspas. Não é que é refém. O sistema funciona assim. Eu preciso tratar a ração. Então, quanto mais tratar a ração, mais o peixe é para crescer, é para melhorar. Entendeu? No areador, na sonda, no calcário, no uso do cal, né? Então, por exemplo, Lucas, o cal clarifica a água. O que eu percebo no meus tanques, quando joga cal, ele não clarifica, ele fica meio que um marão, ele vai querer mudar.
Agora, se eu uso o calcário jogando beirando o tanque, aí ele clarifica a água, sem alterar o verde, entende? Se eu jogo o cal, ele altera o fitoplâncton ali, dá pra ver que ele dá uma sofrida, depois ele volta ao normal se não chover, né? E o calcário não, você vai jogar na beiradinha, jogando ali, aí você percebe que ele clarifica a água, vê mais transparência. O calcário, ele puxa os sólidos profundo, tá? Faz a decantação. Só que se tiver muita agitação, muito chafariz, se o tanque for raso, que nem o meu lá, se vocês viram dando banho no Thor, nem molha o saco, né? E ali tiver um monte de chafariz, não vai funcionar. Mas onde é que a água senta, descansa, tranquilo. E às vezes você é que nem eu, tem bastante chafariz, não tem problema, faz só um monte de agitação, cada 2 horas, 10 minutos é o suficiente e não atrapalha a qualidade de água, tá? Não tem problema, o que atrapalha é 24 horas rodando. Mas se você tiver amônio e nitrito alto, você vai ter que fazer isso. Aí você esquece a água e salva o peixe, tá? Aí vira outro tipo de cálculo que você vai tendo aí, tá? Opa, oxe, quase amassei os Zeus quase muito. Abri o meu cadarço, que só faltava ele dar nó no cadarço, né? Então fica ali. E outra coisa que Deus colocou no meu coração, a gente sabe que o Brasil está passando por uma turbulência, movimentos, né? A gente sabe que está... Hoje eu falei, a minha filha veio nos visitar ali ontem, daí eu falei, hoje o Brasil está uma coisa muito, muito legal, né? Eu falei para ela, ó como é louco, né? Hoje você pega, vamos pegar um carro, você sabe que faixa contínua não pode podar, né? E a faixa pontilhada você pode podar. Então tá numa reta, tá tudo certinho. Aí, pessoas que podam na faixa contínua não são multados, tá tudo certo, porque é amigo do cara, né? Vou falar assim. Aí você, tudo certinho, você vai lá, poda na faixa que é pontilhada, que pode, e você é multado. Daí você fala assim, mas não estou entendendo, eu estou seguindo a lei, né? Mas você não é amigo do cara. Então o Brasil hoje está vivendo uma turbulência muito política ligada simples, que nem esse exemplo do cara. Você pode estar certo, mas você vai ser multado, você vai ser perseguido, né? Então, se voltar à Bíblia, antigamente os apóstolos foram muito perseguidos, né? Então toda a voz que se levantar no Brasil vai ser perseguida. Então por isso que as pessoas, hoje a gente tem que rezar por essas pessoas que se levantam, que vão lá, boiam a cara, rezar pelas pessoas que ainda estão presas por uma manifestação, né, tranquila, né? Você vê que pessoas foram condenadas a muitos anos de cadeia, os traficantes, pessoas que são na linha contínua, logo já são liberados, e as pessoas que não fizeram nada demais, nada, não causaram nenhum dano a seres humanos, vamos falar assim, a outra vida, estão sendo condenados pior do que os outros, né? Então fica a reflexão, e Deus põe no meu coração que apesar ao amigo do cara, né, a gente ainda tem que rezar por ele, né? Isso se chama perdão. Aí falei, mas como eu tenho nojo, raiva dessa pessoa, né? E você fala, puta merda, muitos brasileiros têm raiva dessas pessoas, né? E faz parte. Só que quando você lê a Bíblia e pede para Deus, você fica pensando, mas como perdoar uma pessoa que está fazendo tanto mal, não só para o Brasil, para todos os brasileiros, para muita gente, né? Tem gente, vou falar assim, morrendo, indiretamente está matando pessoas, né? E como é que perdoar, né? E na Bíblia, se eu não me engano, era o Paulo, né, que ele perseguia os cristãos, né? Moisés também, né? Então, a Bíblia, se você estudar a história da Bíblia, as pessoas que mais perseguiam o cristão na época, depois foram as que mais levantaram o cristão. Então, Deus usou essas pessoas e acaba gerando mais força, né? No começo era ruim. Então, se a gente pegar, tiver fé, rezar para o amigo do cara lá, né? Você sabe quem eu estou falando lá. E rezar, pedir do fundo do coração, que Deus toque o coração dele, que centralize ele novamente, né? Pode ter certeza que a gente vai conseguir mudar esse Brasil. Porque na força do braço não vai ter como. Eu falo para você, na força do braço nós não vamos conseguir fazer nada, né? É só mesmo que nem pegar em El Salvador,
né, o presidente que está lá eleito, que tem sei lá quantos dias sem nenhum homicídio, já acho que 1000 dias sem homicídio no país. Claro, o país é pequeno, mas ele teve que rezar, pedir muita orientação a Deus para tomar as decisões corretas. Então nós também temos que começar a rezar, fazer vigília, pedir, né, indiferente à pessoa que está presa, né, está passando por seus perengues, mas está sendo uma injustiça. E ainda assim nós temos que perdoar o nosso irmão que está cometendo essa injustiça. Que isso que Jesus fez, né? Então Judas traiu ele e ele foi e perdoou Judas, mesmo sabendo que ele era um traidor. Então Deus, Jesus, né, ali viveu na terra para mostrar que por mais impossível, né, na nossa mente humana, fala assim, isso é impossível, né? Tem que ter muita fé para isso dar certo. Mas a fé não é a mente humana, a fé é almática. Então se você tá louco que nem eu, né, e eu tô falando essas coisas, tô incomodado, você percebe que não é fácil nem eu falar, né, a raiva é tanto, né, todas essas coisas. Mas o Brasil só vai mudar quando a gente ter fé de verdade. E Deus vai posicionar as pessoas corretas para movimentar. E não é na força do braço, é se ajoelhando e pedindo a Deus. Claro, Deus às vezes vai dar orientação e você vai ter que se movimentar, né, como todo mundo, né. Mas às vezes o que a gente consegue aqui, vamos falar assim, longe da confusão, fala assim, igual uma coisa que passava muito na cabeça, igual eu não consigo fazer nada, né? Eu não sou político, não sou nada, não tenho influência nenhuma, né? Mas uma coisa que você e eu podemos fazer é rezar todo dia, pedir a Deus, né? Dedicar um pouquinho desse tempo para tocar o coração, né, dessas pessoas que estão causando tanta maldade ali para as pessoas e rezar pelas pessoas que estão sofrendo essa maldade, né, para dar força, apoio, né, e surgir, vamos falar assim, como todo homem precisa de um salvador além de Deus, mas trazer a pessoa centralizada que vai ajudar nessa questão política nossa para não virar uma Venezuela, porque tudo está se movimentando politicamente para virar uma Venezuela. Porque ficar esperando até as eleições, eu não sei se vocês já perceberam no mundo político, é dado esperança. Sempre foi dado esperança. E nós brasileiros sempre falamos, não, daí ano que vem nas eleições, aí vai mudar. Não vai mudar. Eu falo para vocês, é muito difícil mudar se nós não movimentar, se nós não pedir a Deus o discernimento que nós podemos fazer. Porque ele se movimenta rapidamente. O mal se movimenta muito rapidamente, se adapta muito rapidamente. E nós? Nós ficar reclamando? Então, peço a você que me acompanha há mais tempo, sei que eu não falo muito sobre política, não gosto, mas precisamos aprender a falar sobre política, precisamos entender, ter fé, não adianta falar assim, eu acredito em Deus no momento de dificuldade, que o Brasil está inteiro sofrendo, tanto eu, tanto o outro, indiferente em quem a pessoa votou, se é nesse presidente ou no outro, nós estamos na farinha, mesmo saco da farinha, vamos sofrer tudo igual, temos que evangelizar, temos que seguir, temos que não, né? Deu a liberdade, mas temos que perdoar o irmão que cometeu um erro, né? Que vai ser muito, o mal a gente só combate com o bem, mal com o mal saiu ganhando. Então, por isso que Jesus sempre combateu o mal com o bem, não o mal com o mal. Não é ódio com ódio que vai resolver uma briga. Então, se a gente ficar com ódio dessas pessoas, só ódio e não perdoar, elas vão cada vez crescer mais. E se nós perdoar e dar amor a elas, pode ter certeza que se acaba com uma briga. Tá? O exemplo da minha vida, quando eu era mais novo, tinha uma pessoa que vivia me incomodando, estressando, ao ponto de a gente brigar mesmo no braço, né? Claro, lá na minha juventude, lá. E aí a gente brigou pra caralho, né? Deu rolo e depois nós éramos os melhores amigos, né? Virou quase um irmão pra mim. Mas porque houve o perdão. Né? A Bíblia diz, seja como uma criança, perdoe rápido, né? Porque às vezes ele pode ser o pior inimigo do Brasil e amanhã pode ser uma salvação para o Brasil. Vai depender da nossa fé, das nossas orações, tá? Se não tem mais pergunta, então vamos encerrar. Agradeço você por acompanhar nós nessa live de segunda-feira, nesse vídeo. Espero que possa contribuir com você. Se gostou, curta, compartilha com seu amigo, seu inimigo, né? Se tiver pergunta, fica à vontade de mandar para nós ali pela mensagem particular, direct ou aqui no comentário. Fica à vontade aí, estamos aqui para ajudar, para compartilhar. A vida foi feita para ajudar um ao outro,
da forma que a gente consegue. E Deus quer que você compartilhe o que Ele trouxe a você, no seu coração. Então por isso que eu compartilho, porque 99% das ideias que eu tive, das soluções que eu achei, foi Deus que me orientou, que Deus que me ajudou. Então não tem como eu ficar com esse mérito. Então Deus quer que compartilhe e compartilhe com você. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família.